Olá, querido, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville. Nós vamos para um pequeno devocional nessa manhã de domingo, tá bom? Eu quero falar sobre 4 fontes no Evangelho de Lucas. Você já ouviu falar em fake news, tá bom? Existe muitas informações hoje que parecem ser verdade, mas são mentiras. E tem muita informação que é verdade, mas que é passado como uma mentira. É a famosa fake news. E tem muita gente que não acredita na palavra de Deus. Você sabia disso? Mas será que a palavra de Deus ela é digna de ser colocada como uma verdade? Tá bom? Lucas ele vai trabalhar aqui em 4 fontes importantes que vão nos dar a inspiração e a exatidão da palavra. A primeira fonte que nós encontramos aqui é nas testemunhas oculares. Olha só o que o texto diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo de número 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Preste atenção na palavra presenciaram, hein? Essa palavra presenciaram, ela vem do grego autopistes, que significa alguém que está fazendo uma autópsia com os próprios olhos. Então, desde já, Lucas estava declarando aqui para os seus leitores que ele está dizendo, olha, as pessoas que nos trouxeram essa narrativa, a qual nós colocamos aqui no Evangelho, não são qualquer pessoa não, são pessoas oculares, são pessoas que vivenciaram, foram pessoas que andaram com Cristo, e muitas dessas pessoas foram curadas ou observaram. Então, Lucas, além de ser médico, ele vai fazer esse papel lindo de jornalista, ele vai entrevistar várias pessoas que foram curadas e caminharam com Cristo, tá bom? Então, esse texto aí, presenciaram, testemunhas oculares, tem a evidência realmente de um médico que está fazendo uma autópsia detalhadamente para não haver nenhum erro. Olha só que interessante também, no segundo ponto aqui, é que essas testemunhas oculares, elas eram ministros da palavra, presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. O ministro aqui, ele vem do grego uperektis, que tem 3 significados importantes. Primeiro significado oficial, segundo significado ministro e terceiro significado servo. Então essas testemunhas oculares que nos dão a exatidão e que nós podemos confiar nessa palavra é que eles não eram qualquer tipo de pessoa, eles eram oficiais, pessoas comprometidas com o reino, eles eram ministros, apóstolos, pastores, diáconos e acima de tudo, eles eram servos. Servos não tem salário, servo, ele agrada ao seu senhor, servo, ele está pronto em emprego para servir a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Olha só que interessante, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque as testemunhas oculares eram dignas, fidedignas da nossa confiança, louvado seja Deus. Em terceiro lugar, é muito bacana o Evangelho de Lucas, porque ele vai trazer informações de primeira mão. Olha o que o texto diz aqui, a mim é conveniente, informando minuciosamente. Em outras palavras, Lucas estava aqui declarando, se nós fôssemos fazer essa transliteração de texto numa linguagem de hoje, Lucas estava dizendo aqui, eu também irei escrever porque eu acredito em todas as coisas acerca de Cristo. Lucas não era somente um escritor, um médico, um jornalista, mas ele era alguém que tinha fé em Cristo, ele acreditava em Cristo, ele decide escrever esse evangelho porque ele acredita que esse evangelho é o poder de Deus para mudar a vida de pessoas. E olha só que bacana, somente no Evangelho de Lucas nós temos 38 partes que não aparecem em nenhum outro Evangelho. Nós encontramos somente em Lucas 6 milagres únicos. Nós encontramos em Lucas 10 parábolas únicas que só existem nesse Evangelho. Nós encontramos em Lucas 22 discursos e acontecimentos que nós só encontramos aqui. Lucas é o 42º livro da Bíblia.
tem 24 capítulos, 1.151 versículos, 165 perguntas, 9 profecias do Antigo Testamento, 54 novas profecias no Novo Testamento, 930 versículos de história, 118 profecias cumpridas, 113 profecias e versículos que ainda não se cumpriram. Olha só que compêndio de evangelho tremendo e informações de primeira mão. Então Lucas, ele trabalhou bastante para nos trazer algo de qualidade, algo poderoso, um evangelho realmente que transforma e muda a vida do homem. E em quarto e último lugar, existe algo aqui que vai me chamar a atenção. Olha só que bacana, a palavra princípio, Lucas 1:3, a palavra aqui princípio, a palavra grega, desde o princípio, é traduzido por anote, que significa do céu. Olha só que legal. Essa palavra aqui, princípio do céu, significa e nos faz compreender que essa palavra não vem somente do homem, não vem somente da inteligência de Lucas, pelo contrário, ela tem inspiração e ela é exata, ela tem exatidão. Olha só que coisa tremenda. É por isso que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai escrever que toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia não é fake news. Nós podemos acreditar na inspiração e na exatidão da palavra de Deus. Tenha um excelente domingo e Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.